Valeu. Aí, então a gente tem, principalmente essas cargas pontuais, vão ser importantes no período de estiagem, que é um período assim mais crítico em relação às cargas e concentrações. Exatamente nesse período de estiagem, então, eu vou ter as maiores concentrações desses poluentes no rio e, consequentemente, no estuário. Então, pessoal, no trabalho, nesse segundo trabalho que a gente vai fazer estimativas, né, considerando uma bacia hidrográfica real. Né? Então, vocês vão trabalhar com a bacia do rio Mundaú, certo? No rio Mundaú existe, né, uma rede de drenagem, vocês não precisam fazer essa rede de drenagem, vocês podem baixar essa rede de drenagem pela ANA, né, pelo site da Agência Nacional de Águas, e essa rede de drenagem pode ser uma rede de drenagem que está ligada às autobacias ou não, mas eu vou passar o link, né, dessa rede de drenagem para vocês podem ter, então vocês não precisam fazer essa rede de drenagem aqui, como vocês estão vendo, né, para esse caso, para essa aplicação. Isso aí você já tem pronto, né, para a bacia do Rio Mundaú, para qualquer bacia do Brasil, essa rede de drenagem já tá pronta. Então, o que é que eu quero que vocês façam no trabalho? Na bacia do Rio Mundaú, existem vários municípios, certo? Vários municípios. E cada um de vocês vão trabalhar com 5 municípios, certo? 5 municípios. E para cada município desse, vocês vão estimar as cargas de nitrogênio, de fósforo, de coliformes e de DBO. Então, essas quatro cargas, né, para os municípios. Como é que a gente faz essa estimativa de cargas? Em função da carga per capita, como eu mostrei e apresentei na videoaula. Então, existe uma tabela com a carga per capita para essas variáveis e basta o conhecimento do número de habitantes que é possível obter através do levantamento, né, através do site do IBGE, vocês conseguem rapidamente obter o número de habitantes para cada cidade, e aí vocês vão ter uma estimativa dessa carga, né, gerada por cada município. Então, vamos supor que a bacia do Rio Mundaú tem 35 municípios. Né? Cada um de vocês vão escolher de forma aleatória 5 municípios e vocês vão estimar a carga gerada por cada município. É importante destacar, é importante observar qual é o sistema de coleta e tratamento aplicado para aquele município também. Vocês podem obter essa informação através do site do IBGE. Então, se o sistema tem uma rede de coleta, se usa fossas sépticas, ou se tem coleta e esgoto, e tratamento de esgoto. Então, em função desses indicadores, a gente pode, então, fazer uma estimativa da carga remanescente, que é o que realmente chega na calha do rio, certo? Então, o município localizado lá, né, próximo, né, então, o trecho de rio que está mais próximo ao município é o trecho que vai receber aquela carga de efluentes pelo município. Bom, lembrem-se o seguinte, né, que carga é a multiplicação de duas coisas, concentração e a vazão. Então, pelas cargas per capita, né, para determinar as cargas por município, né, geradas, as cargas remanescentes, eu preciso também saber qual é a vazão produzida de esgoto por aquele município. Como é que eu posso calcular essa vazão de esgoto produzida pelo município? Simples. Cada município, em função da quantidade de habitantes, vocês podem ter uma estimativa do volume captado, né, do volume de abastecimento. Né? Então, regra geral, geralmente para projetos a gente usa em torno aí de 100 litros por habitante por dia para fazer o abastecimento de um município. Então, se o volume per capita é em torno de 100 litros por habitante por dia,
com o número de habitantes, a gente consegue obter qual é a vazão, né, daquele município. E do que o município, né, recebe para abastecimento de água, o que é que vocês sabem na literatura? Que em torno de 80% do que é recebido é produzido, volta para o meio ambiente, né, como esgoto. 80% ele retorna como esgoto. Então, para o cálculo das cargas remanescentes para cada município, vocês vão precisar dessa vazão de esgoto, né, do efluente produzida pelo município, né, que é 80% do volume captado. Se vocês conseguirem o volume de captação, né, o volume, né, que é captado e distribuído para o município, né, no site da Casal, ótimo, né, porque daí você já tem uma estimativa mais próxima da realidade, do que a Casal ela disponibiliza para o município, né, para fazer a distribuição pela rede de distribuição de água. Se você não tem esse valor, você pode fazer essa estimativa, como eu falei para vocês, baseado no volume per capita de abastecimento, né, considerando aí, em média, um volume per capita aí na ordem de 100 litros por habitante por dia. Tá? Então, basicamente é isso. Então, vocês vão ter a carga remanescente, e com a carga remanescente, a gente entra no modelo de propagação da calha do rio. E aí vem um detalhe importante, né, pessoal? Imagine o seguinte, imagine que você selecionou esse município aqui, eu vou colocar até um apontador a laser. Vocês estão aqui com esse município, e vocês já calcularam a carga remanescente. No site da ANA, também, além da rede de drenagem, viu, pessoal? Além da rede de drenagem, eles já disponibilizam também a vazão que está passando em cada trecho desse daqui, certo? Então, vocês vão ter a vazão que está passando no rio no período de estiagem. Geralmente, a Q90, uma vazão de referência, vocês podem usar, né? Eu recomendo usar a Q90. Então, além da rede de drenagem, que tem toda a informação de comprimento do rio, comprimento do trecho, vocês também podem obter a vazão de referência na rede de drenagem, que eu vou colocar o link para vocês. Então, com essa informação de vazão, vocês vão usar, então, para fazer a propagação dessa carga, né, do município para os trechos que estão, a jusante, né, do município que você está analisando. Então, aquele efluente entra na calha e vai sendo propagado. Então, vocês vão calcular o quê? Vocês vão calcular os valores de concentração de DBO, os valores de concentração de coliformes termotolerantes, os valores de concentração de nitrogênio total e de fósforo total, baseado em 5 municípios que vocês vão selecionar ao longo da bacia hidrográfica. Tá? Então, cada um vai ter um resultado diferente, porque, a depender da combinação, dessa seleção dos 5 municípios, vocês vão chegar aqui com a concentração na foz diferente um dos outros. Para esse trabalho, a gente vai considerar também, vocês podem anotar aí, que a concentração inicial dessas variáveis para os rios, vocês vão considerar que a concentração inicial ela está no limite da classe 2. Por exemplo, para a DBO, a concentração no limite de classe 2 é de 3 miligramas por litro. Então, essa vai ser a concentração inicial da DBO em todos os trechos de rios. É como se todos os trechos estivessem em classe 2, né? E o poluente, quando entra, ele vai incrementar a concentração e vai desclassificar, né? Vai fazer com que a classe saia de classe 2 para a classe 3, naquele ponto do lançamento do efluente no rio, certo? Então, basicamente isso, uma consideração das concentrações iniciais para cada poluente, para cada substância que vocês vão analisar, né? Que seria DBO, nitrogênio total, fósforo total e coliformes termotolerantes. Não sei se ficou claro, né, esse segundo trabalho, mas é um trabalho assim que vai demandar um pouco, né, a aplicação do modelo do Instituto Phelps. Vocês podem fazer isso na planilha, tá, pessoal? Diretamente na planilha. Então,
obter as informações geoespaciais de comprimento, vazão em cada trecho, até a foz, planilhar e aí fazer o teu modelo de propagação para calcular as concentrações aqui, ó, na foz do rio Mundaú, certo? Então, basicamente, esse é o objeto do trabalho. Não sei se vocês tiveram dúvidas com relação à metodologia que eu acabei de explicar, ou ficou claro? Eita, bom demais, viu? Ninguém tem dúvida? Legal. A gente tá processando ainda o primeiro. Tá cheio de informação. O senhor vai passar um roteiro também, ou a gente vai ter que ficar consultando aqui o vídeo? Pode consultar o vídeo, mas dá para fazer um roteiro. Eu faço um roteiro e coloco lá, então, no Moodle. Eu vou fazer logo agora que acabar a aula, já coloco o roteiro. Mas, basicamente, aí, vamos lá, recapitulando. Primeiro, vocês vão ter que fazer o levantamento da população em cada município que vocês vão trabalhar. Então, vocês vão selecionar 5 municípios, vão fazer no IBGE, vão ver qual é a população de cada município que vocês selecionaram. Em função da população de cada município que vocês selecionaram, vocês podem calcular, então, a carga produzida por aquele município, né? Então, imagina, aquele município tem 1.000 habitantes, e a carga de DBO é de 54 gramas de DBO por habitante por dia. Então, é só multiplicar 54 vezes 1.000, que a gente vai ter a carga de DBO daquele município. Então, tendo a carga produzida de cada poluente, né, DBO, fósforo total, nitrogênio total e coliformes termotolerantes, vocês vão precisar fazer o cálculo da carga remanescente. Uma coisa é a carga produzida pelo município, e a outra coisa é a carga que chega na calha do rio, né? Qual é a carga que chega na calha do rio? É a carga remanescente. Por quê? Porque entre a produção e a carga que chega na calha do rio, eu tenho processos que vão consumir aquela matéria orgânica, seja na rede de drenagem, seja na estação de tratamento de esgoto, ou seja através de processos que acontecem na fossa séptica. Então, vocês precisam mapear, em cada município que vocês estão trabalhando, qual é o sistema que existe, né, de coleta e tratamento de esgoto, e aplicar, então, as cargas remanescentes, né, aplicar esses coeficientes para determinar a carga remanescente. E lembrando, por exemplo, imagina que 100% do teu município é fossa séptica. Então, o que é que a gente viu na literatura? É que só uma pequena parte dessa carga produzida do município chega na calha do rio, que é em torno aí de 20% do que é produzido. Então, 80% vai sendo degradado, né, e na fossa séptica, né, até chegar na calha do rio, pelo escoamento subterrâneo. Então, com a carga remanescente, aí vocês vão chegar exatamente no trabalho, que é o que eu apresentei na aula anterior, que é a propagação dessa carga até a foz do rio, né? Então, é a parte principal do trabalho, é a propagação dessa carga até a foz do rio. Essa propagação é feita através do modelo Street-Phelps, certo? Considerando, né, as variáveis que vocês vão trabalhar. Para essa propagação das cargas, vocês vão precisar da carga fluente, né, que a gente acabou de comentar, né? Cada município vai ter a sua carga remanescente, que vai encontrar na calha do rio, e também vocês vão precisar da vazão do rio, né? O que é que está passando naquele rio, qual é o comprimento até chegar à foz do município, até chegar à foz. Então, vocês vão precisar dessas informações, onde eu vou disponibilizar para vocês, né, a rede de drenagem, através de um link que vocês podem baixar, que está no site da ANA. Então, tanto as vazões de referência, como também os comprimentos, né, do rio até chegar à foz. Então, a propagação é feita pelo modelo de Street-Phelps que foi passado na aula anterior. Mas eu vou colocar esse roteiro e
e aí vocês podem se guiar melhor. Fica mais simples também. Mas esse é o objeto do segundo trabalho. Pode falar aí. Quem quiser falar alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Sei que tem muita informação para processar para um trabalho, mas com o roteiro eu acho que realmente fica mais simples. O importante é saber se vocês entenderam ou não a finalidade do trabalho. Deu para entender. Se vocês têm dúvida, deu para entender? Então, isso é o mais importante. O objetivo, né? O objetivo é que vocês consigam fazer uma estimativa da carga que está na foz do rio. É essa carga que a gente vai usar para o estuário, certo? No projeto do estuário, a gente precisa saber o que é que está vindo da bacia hidrográfica. O que é que está vindo da bacia hidrográfica? Então, exatamente, né? Essa metodologia que vocês vão usar vai ser capaz de fazer essa estimativa das cargas que vão chegar no estuário. Sim, mas Gabriela, aí, a questão, a gente quer estimar o que chega lá na foz, e cada um vai pegar 5 aleatórios, ou cada um não pode repetir, por exemplo? Porque parece que tem menos do que a quantidade de alunos para cada um pegar 5. Não. Vocês vão pegar 5 municípios de forma aleatória, né? Então, como na bacia do Rio Mundaú tem vários municípios, acho que tem uns 20 municípios, não chega a 30 não, mas tem uns 20, tem. Vocês vão escolher de forma aleatória. Então, qual é o que é que vai acontecer? Ninguém vai ter os mesmos 5 municípios, né? Então, o resultado do trabalho, que é essa concentração desses poluentes, né, na foz do rio, o teu resultado vai dar diferente das outras pessoas. Então, só daria igual se você escolhesse os mesmos 5 municípios, né, de outra pessoa. Agora, na prática, vocês iam ter que selecionar todos os municípios, né, se vocês fossem fazer na real, né, a carga de toda a bacia hidrográfica, das fontes dos municípios, vocês iam ter que fazer todos os municípios e fazer a propagação dessas cargas até a foz de cada município desse. Então, começando pelo o que está mais remoto na bacia até o mais próximo à foz. Sim. O senhor disse que é mais ou menos isso. O senhor disse que são mais ou menos 20 cidades. Por que não faz em grupo? Divide 5 cidades por grupo. Eu estava pensando nisso, porque aí a gente teria a noção real, sabe, professor? Você falou assim, a gente vai estimar que sai lá, mas na real a gente não vai ter essa noção, né? Se todo mundo pegar vários e pegar repetido e pegar... Aí, se a gente tivesse uma forma que tivesse no final do trabalho, todo mundo teve feito uma parte, tivesse uma noção real, era bom até para uma situação de análise real da situação, né? Não teria como reorganizar isso, assim. Então, eu acho que isso pode fazer com que algumas pessoas não participem, né? Trabalho em grupo eu não curto muito, porque algumas pessoas tomam a frente e outras pessoas não tomam a frente. E aí a gente não consegue avaliar a questão do aprendizado, né? E se a gente dividir o total pela quantidade de pessoas que tem, divide o total pela quantidade, aí cada um faz alguns, né? E no final a gente analisa de forma geral, soma tudo e tal. Faz tipo um trabalho geral, não? Enfim, pode, mas aí vocês ficariam só com praticamente um município para fazer análise, entendeu, Gabriela? Aí ficaria pouca coisa, porque vocês não teriam essa situação, né? Por exemplo, um município que está mais amontante do que o outro. Então, quando aquela carga propagada chegar no outro município, ela vai incrementar em função do processo de mistura, né? Que a gente viu na aula. Então, eu acho que fica um pouquinho... Por isso que eu estou selecionando 5 municípios, porque vocês vão ter essas situações, né? Do município está mais amontante do que o outro, você vai ter situações de confluência, onde você vai ter que usar a equação de mistura para calcular a concentração final após a confluência e ir propagando até chegar na foz. Porque o que é que vai acontecer? Se cada um fizer um município, aí quem é que vai, no final, fazer de todos os municípios, né? Aí ficaria concentrado em uma pessoa para fazer essa atividade. Aí eu acho que não
não ficaria legal também, e justo também, sabe? Oi, Marcos. Quanto à escolha do município, assim, a gente sabe que o limite da bacia hidrográfica ele não é o limite do município, assim, sabe? A gente tem que escolher municípios que estejam 100% dentro da bacia, não é isso? 100% dentro da bacia. Perfeito, Marco. Boa questão. 100% dentro da bacia, para garantir que o efluente produzido pelo município esteja indo também para a rede de drenagem da bacia hidrográfica. Foi muito boa a questão. Então, escolham municípios que caiam. Não precisa ser uma coisa é o domínio, né, que é a região geopolítica do município. Às vezes a região geopolítica do município é muito grande. Vocês só precisam considerar a área urbana do município, certo? Se a área urbana do município está totalmente inserida na bacia hidrográfica, então pode considerar aquele município. Não precisa ser os limites geopolíticos do município, tá? Porque os limites geopolíticos são gigantes, né? E realmente pode passar a bacia hidrográfica. Aí é fácil passar a bacia hidrográfica. Não é isso. Só observa a zona urbana. Se a zona urbana está dentro da bacia, pode considerar, siga em frente, que aquele município está produzindo, né, fluentes e colocando ali para a redrenagem daquela bacia. No caso, a gente vai pegar a população só da zona urbana dos municípios, né? Não considerar a população toda. Certo, só da zona urbana, perfeito. Só da zona urbana, eles vão fazer a estimativa, né, de cargas que chegam na calha do rio só da zona urbana, perfeito. Muito bem, eu acho que a gente se entendeu. Esse trabalho é um trabalho bem legal, pessoal, bem legal mesmo, bem interessante, de muito aprendizado. Por isso que eu torço muito que vocês comecem a trabalhar, né, e pensar na estratégia, na aplicação da equação de propagação, no cálculo das cargas por município. E não existe nenhum impedimento em fazer o trabalho em grupo. Não existe, eu não estou colocando impedimento nenhum. Só que cada um tem os seus municípios, tá? A sua combinação de municípios. Eu não estou dizendo que o município não possa ter sobreposição em alguns trabalhos, né? A Gabriela escolhe 5 municípios, onde 2 desses municípios são idênticos ao do Marcos. Não tem problema. O importante é que os seus 5, né, sejam combinações diferentes, né, dos outros trabalhos. Isso realmente vai ser muito difícil acontecer. Se você escolher de forma aleatória, vai ser muito improvável que outra pessoa selecione 5 municípios iguais ao que você selecionou também. Mas, como vocês tinham um grupo de WhatsApp, dá para ficar colocando, né, selecionei esses 5 municípios aqui, então as pessoas vão já ter o cuidado ali de não pegar todos aqueles municípios, né, que já está selecionado, né, pelo outro trabalho. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Esse trabalho aqui. Então, a minha recomendação é que vocês desenvolvam esse trabalho, né, em uma discussão de grupo mesmo, tá? Porque observem o seguinte: o que é que muda de um trabalho para outro? A metodologia é a mesma, o que muda só são os municípios, a bacia é a mesma, a redrenagem vai ser a mesma, a vazão em cada trecho de rio vai ser a mesma. O que é que muda de um trabalho para o outro? É só a localização do município na rede de drenagem e as cargas de um município, mas a metodologia é a mesma. Então, nenhum problema de compartilhamento de metodologia, de procedimento metodológico, né, que um fez. Vocês podem compartilhar, foi assim que eu tô considerando dessa maneira para calcular as cargas, eu estou fazendo essa maneira aqui para calcular, fazer a propagação de cargas até chegar na foz. Isso aí, perfeito, nenhum problema, eu até incentivo que vocês façam isso. Então, um colega observar o que o outro colega está fazendo em termos de metodologia
só que aplicando para o teu caso, né? Aí vocês vão aprender também bastante, né? E pode acontecer também uma situação onde você observe a metodologia do colega e não concorde. Não é obrigado a concordar também. Não é obrigado. Aí você pode fazer um pouco diferente da metodologia que o colega aplicou, em termos do cálculo da vazão remanescente, e aplicar um coeficiente que você achou na literatura que é diferente do outro colega, sem problema nenhum. Eu só peço para que vocês justifiquem, né, o passo que vocês vão fazer, né? Todos os passos precisam ser justificados e colocados ali no relatório. Então, divergências, normal, tá? Agora, em termos de coeficientes, agora, a divergência do ponto de vista de metodologia, não é para ter. A metodologia vai ser a mesma para todo mundo, né? A equação do Street-Phelps vai ser usada, né, para o cálculo da propagação das concentrações, os coeficientes, né, per capita vão ser os mesmos também. Então, divergência de metodologia, penso que vai ser pouca, mas talvez em um outro valor, né, de coeficiente que vocês vão usar. Não sei se vocês lembram na aula de Street-Phelps, a gente tem lá os coeficientes de decaimento das cargas, né? Então, qual é o coeficiente de decaimento que tu vai usar para, por exemplo, coliformes termotolerantes? Qual é o coeficiente de decaimento que vocês vão usar? Então, vocês podem procurar na literatura, e o teu coeficiente de decaimento pode ser diferente do outro colega, né? Você usou, por exemplo, 0,9 para termotolerantes, para um coeficiente de decaimento de termotolerantes, e o outro colega usou 1,2, né, por dia, né, adotou como o valor, né, padrão aí para o coeficiente de decaimento para as concentrações de termotolerantes, né, ao longo da calha do rio. Então, isso é saudável, isso aí eu recomendo bastante vocês trocarem as figurinhas, né, em termos de metodologia e andarem junto no trabalho. Então, criem um grupo no WhatsApp, compartilhe as informações, só que cada um tem realmente o teu trabalho e cada um vai encontrar, com certeza, né, uma concentração diferente, né, que é do seu trabalho, função da escolha dos municípios que vocês estabeleceram. Professor, o senhor já pensou nos prazos desses trabalhos, tanto do primeiro como desse segundo? Os prazos, eu falei que 15 dias, né, para o primeiro e também para esse trabalho 15 dias. Então, todo o trabalho que a gente for fazer, a gente vai dar 15 dias. Então, por exemplo, o primeiro trabalho, ele precisa ser entregue já semana que vem. Eu já estou recebendo já no Moodle lá, tá? Já está aberto desde a semana passada para receber. Mas aí o prazo mas o limite é semana que vem. Só começa a contar quando terminar o prazo. Contar hoje. Primeiro, né? Não. 15 dias a partir de hoje. Poxa, professor, seria interessante a partir do próximo, né? Porque aí a gente vai estar trabalhando nessa semana no primeiro ainda, né? A gente vai ter uma semana. A gente não vai. Tá bom, tranquilo. Vocês vão contar, tá bom. Não vou sobrepor não o trabalho. Vamos fazer assim então. Acaba um, começa o outro, tá bom? Vou fazer assim. Tá bom, então vocês só começam esse trabalho só a partir da segunda-feira da semana que vem, né, quando vocês acabarem, finalizarem o outro. Beleza, pessoal? Alguma coisa mais vocês queiram comentar? Tudo bem? Tudo certo? Vamos em frente, pessoal, vamos em frente. Vamos aprender aí que esse é o momento. Queria desejar uma boa semana para vocês aí, um abraço, tudo de bom. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, professor. Boa tarde. Valeu, boa tarde.